Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Como Começar a Investir do Zero. E nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa de informações para fechar o ciclo de aprendizagem inicial e já sair com informações suficientes para investir no que realmente vai te ajudar a construir seu sucesso financeiro. Se você ainda não viu os outros dois vídeos, eu te aconselho a ver porque eles vão dar a base para você entender tudo o que eu vou falar aqui. Então vem comigo na Rota do Investidor. Fala galera, continuando com a nossa sequência de aprendizado, eu vou entrar agora no âmbito do perfil do investidor. Então se você ainda não pegou seu caderninho para marcar tudo o que eu vou falar aqui, pausa o vídeo e vai buscar porque tem muita informação importante. Antes de começar sua jornada e escolher aonde colocar o seu dinheiro, você precisa entender qual é o seu perfil de investidor. Dessa forma, você pode escolher os investimentos mais adequados à sua tolerância de risco, objetivos e horizonte de investimento. Perfil conservador. Se você busca segurança e estabilidade acima de tudo, o perfil conservador é o seu porto seguro. Nesse perfil, você vai priorizar investimentos de renda fixa como CDB, Tesouro Direto e fundo de investimento conservador que garante previsibilidade e diminui os riscos. Aqui, você não vai ter os melhores retornos, mas garante que todos os meses você vai ver o seu dinheiro crescendo. Perfil moderado. Para aqueles que buscam um equilíbrio entre o risco e o retorno, o perfil moderado é a bússola ideal. Esse perfil explora investimentos em renda fixa, fundos multimercados moderados e ações de empresas sólidas, diversificando o portfólio e buscando retornos consistentes. Quem está nesse perfil busca por retorno superior à renda fixa tradicional, mas com tolerância moderada ao risco, e está ciente que uma alocação errada ou mal gerida pode trazer algum prejuízo na carteira. Perfil arrojado. Se você tem um espírito aventureiro e está disposto a correr risco em busca de altos retornos, o perfil arrojado é a sua praia. O arrojado investe em ações promissoras, fundo multimercado arrojado, criptomoeda e até investe em startups. Se você é arrojado, esteja preparado para lidar com a volatilidade do mercado. Eu já falei nos outros vídeos sobre renda fixa, mas repito aqui, ela é o alicerce para qualquer investidor, especialmente para os iniciantes. Essa modalidade oferece segurança, previsibilidade e estabilidade. É ideal para quem busca construir uma base sólida para os seus objetivos financeiros. Tem baixo risco, alta liquidez, na grande maioria dos produtos tem garantia do FGC. Então ela é indicada para construção de reserva de emergência, objetivos de curto prazo e para investidores iniciantes. Começa pela renda fixa e conforme você vai aumentando o seu conhecimento na área de investimentos, você vai migrando para a renda variável. E uma informação importante, título de capitalização não é investimento. O título de capitalização é uma forma de você concorrer a prêmios e guardar um dinheiro, mas o foco não é fazer o seu dinheiro render, ok? As chances de ganhar grandes prêmios é basicamente as mesmas da Loteria Federal. E se você tira o seu dinheiro antes do vencimento, você ainda perde dinheiro. Então, se você tem, leva até o final do prazo, mas não usa o título de capitalização como uma forma de investimento, beleza? Fundos imobiliários. Os fundos imobiliários permitem que você invista em imóveis sem precisar comprar eles fisicamente, diversificando a sua carteira e buscando renda passiva. Existem duas modalidades principais. Os fundos de tijolo, que você investe na compra, aluguel e gestão de imóveis físicos, como shopping center, galpão logístico e edifícios residenciais. E ele te paga um retorno que vem do aluguel e valorização desses imóveis. E tem como vantagem uma renda passiva, porque praticamente todos os meses você recebe esses aluguéis. E existe também o potencial de valorização das cotas, porque você pode comprar uma cota lá por R$ 120 e daqui a um tempo ela está custando R$ 130. Então você ganha no aluguel mensal, que é o dividend yield, e a cota pode valorizar. As desvantagens é que os imóveis estão sujeitos à vacância, que é o imóvel ficar sem inquilino. Você depende da gestão do fundo e se não for um fundo tão negociado, você pode ter uma certa dificuldade na hora de vender. Já os fundos de papel investem em títulos do mercado imobiliário, como o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, uma LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, obtendo renda passiva através dos juros pagos pelos tomadores dos empréstimos. Então, nele, você tem uma renda passiva previsível, tem isenção de imposto de renda para a pessoa física e menor volatilidade que os fundos de tijolo. Como desvantagem, você depende da saúde financeira do emissor do título, menor potencial de valorização e aqui existe o risco de crédito, que é a empresa que tomou o crédito não pagar. Informação importante, renda passiva é aquela renda que você recebe todos os meses dos seus investimentos. É diferente de comprar um passivo, que é algo que não vai te trazer lucro. Um carro, por exemplo, se você não usa ele para fazer dinheiro, tipo Uber, ele é um passivo, só te traz custos. Agora, se você consegue fazer dinheiro com ele, ele é um ativo. Esse conceito de ativo e passivo é importante para entender porque muitas das vezes as pessoas confundem o que é passivo com renda passiva. Investimentos em imóveis.
Investir em imóveis físicos pode ser um caminho para realizar o sonho da casa própria ou para gerar uma renda passiva, mas é fundamental entender as vantagens e desvantagens dessa modalidade. Como vantagem, existe a possibilidade de valorização a longo prazo. O histórico mostra que imóveis tendem a se valorizar a longo prazo, protegendo seu patrimônio contra a inflação. Principalmente no Brasil, comprar um imóvel quase sempre mostra ser uma boa opção. O imóvel pode te gerar um fluxo de renda passiva. Alugar o imóvel gera renda mensal recorrente, criando um fluxo de caixa e contribuindo para sua independência financeira. Ter um imóvel físico é uma forma de diversificar os seus investimentos totais. Já como desvantagem, nós temos o alto investimento inicial, o que pode dificultar o acesso para a maioria das pessoas. A entrada e os custos associados à compra, como os impostos e taxas, podem sim ser barreira significativa. Existe o risco de baixa liquidez, porque muitas das vezes imóveis levam tempo para serem vendidos, dificultando o resgate rápido do dinheiro investido, o que é diferente de ações ou fundos. Não há um mercado secundário com alta liquidez para imóveis. Os custos e responsabilidades também entram nas desvantagens. Além da compra, há impostos, taxas de condomínio, manutenções e reformas, exigindo comprometimento financeiro e gestão do imóvel. Proprietários são responsáveis por reparos, seguros e outras despesas associadas ao imóvel. E para quem aluga o imóvel, existe o risco de desocupação. No caso da locação, existe o risco da inadimplência do inquilino ou de períodos de vacância, sem inquilino pagando aluguel. Ou seja, gerenciar inquilinos e lidar com eventuais problemas também demanda tempo e esforço. E se você coloca em uma imobiliária para fazer para você, você diminui os seus ganhos. Ações. Quando você compra uma ação, você se torna sócio de uma empresa, detendo direitos à parte dos lucros e da valorização das ações. O mercado acionário oferece um alto potencial de retorno, mas também apresenta diversos riscos. Antes de sair comprando as ações de uma empresa, você precisa olhar como estão os números dela. Para isso, você encontra na internet a análise fundamentalista. Por ela, você estuda o histórico, o balanço financeiro e as perspectivas futuras da empresa para avaliar o potencial de crescimento e lucratividade. Analisa fatores como receita, lucro, margem de lucro, endividamento e governança corporativa. Tem acesso a informações como relatórios anuais, balanços financeiros, notícias do setor. E tudo isso você entra na internet e no próprio YouTube você vai encontrar pessoas que fazem esse tipo de análise completa. A segunda análise possível é a análise técnica. Ela usa gráficos e indicadores técnicos para analisar o comportamento do preço da ação e identificar possíveis tendências de alta ou de baixa. Eu particularmente prefiro ir pelos dados da empresa na hora de escolher uma ação, usando os dados fundamentalistas. Mas há quem defende que o mercado opera de forma cíclica. Quando um fato acontece, já tem um histórico do que vai acontecer depois. Por exemplo, sempre que a empresa A teve uma queda de 5% nas ações, os gráficos mostram que ela recupera isso no curto prazo. Então, quando a empresa A tiver essa queda, o investidor investe nessa empresa para pegar a recuperação. Outro ponto importante na hora de investir nas ações é a diversificação setorial. Não concentra seus investimentos em um único setor. Diversifica por setores da economia para minimizar os riscos. Invista em empresas de diferentes setores, como financeiro, consumo, tecnologia e saúde, para diminuir o impacto quando tiver uma crise em um determinado setor. E é sempre bom lembrar que o mercado acionário é volátil e os preços das ações podem flutuar consideravelmente. Então esteja preparado para variações no curto prazo. O mercado pode ser afetado por diversos fatores, como crises econômicas, mudanças políticas e juros. ETFs. ETFs são fundos de índices. Eles replicam a performance de um determinado índice do mercado, como o Ibovespa ou S&P 500. Como vantagem em investir em ETF, temos a diversificação simplificada. Com apenas um ETF, você investe em várias empresas, setores ou classes de ativos, tendo uma diversificação imediata. Um único ETF pode conter centenas ou milhares de ativos, proporcionando diversificação instantânea. Baixo custo. ETFs costumam ter taxas de administração mais baixas do que os fundos de investimentos ativos. A gestão passiva de ETFs tende a ter custos menores do que a gestão ativa dos fundos que buscam superar o mercado. Alta negociação. ETFs são negociados em bolsa como ações, possibilitando alta liquidez e facilidade de compra e venda. ETFs possuem alta liquidez, permitindo a entrada e saída dos investimentos com facilidade. Gestão profissional. Existe uma pessoa com muito conhecimento fazendo a gestão do ETF. O gestor do ETF é responsável por manter a carteira do fundo alinhada ao índice de referência. Certificado de Operações Estruturadas, os COIs. COIs são produtos financeiros híbridos que combinam a renda fixa com derivativo. Eles podem oferecer potencial de retorno superior aos investimentos tradicionais de renda fixa, mas exigem cautela e compreensão dos riscos envolvidos.
Os COIs podem ser estruturados de diversas formas, combinando renda fixa com opções de compra ou venda, buscando ganho com a variação dos índices ou taxas. Por exemplo, um COI pode combinar um título de renda fixa com uma opção de compra atrelada a um índice acionário. Falei grego, né? Se o índice subir além de um determinado patamar, o investidor lucra com a opção de compra, além do rendimento da renda fixa. O ideal antes de investir no COI é que você leia atentamente o termo de investimento, entendendo sua estrutura de remuneração, os riscos envolvidos e o potencial de ganho e de perda. O termo de investimento detalha como o COI funciona, incluindo os gatilhos de pagamento, os potenciais retornos e os riscos existentes. A liquidez dos COIs podem ser inferiores aos outros investimentos. Nem sempre é possível vender o COI antes do seu vencimento, podendo haver penalidade para resgatar antecipado. Criptomoedas. As criptomoedas são moedas digitais descentralizadas. Elas são baseadas em tecnologia blockchain. O mercado de criptomoedas é altamente volátil e arriscado, mas pode te trazer muito ganho também. Nas criptos você vai ter alta volatilidade. Os preços das criptomoedas podem subir e descer muito em curtos períodos de tempo. O ideal é investir apenas o que você pode perder. A regulação do mercado de criptomoedas ainda está em desenvolvimento, podendo haver imprevistos e risco jurídico. Diferentemente de mercados regulamentados como o mercado acionário, o mercado de criptomoedas precisa de um arcabouço legal bem definido. A falta dessas definições podem gerar incertezas. Criptomoedas são armazenadas em carteiras digitais, que podem ser vulneráveis a ataque cibernético. Então pesquisa e escolha carteiras digitais seguras para armazenar suas criptomoedas. Use corretoras confiáveis e guarde as chaves privadas de acesso às suas criptomoedas em segurança. E um ponto importante é que, infelizmente, o mercado de criptomoedas é propenso a fraudes e golpes. Então tenha cuidado com promessas de enriquecimento rápido e faça pesquisa antes de investir em qualquer projeto. Analise o histórico e a equipe por trás de uma criptomoeda antes de investir. E por último, temos os fundos de investimentos. Dentro dessa categoria, você vai encontrar opções para todos os gostos. Você vai ter fundo de perfil conservador a arrojado, fundo que só investe em renda fixa até fundo que investe somente em ações. Você tem opções de fundos que investem em diferentes mercados e com diversas estratégias de investimento em um único lugar. Então, na hora de investir em fundos, é fundamental entender a composição daquele fundo, ou seja, em que ele está investindo, se ele é um fundo passivo que busca acompanhar os índices e normalmente tem custos mais baixos de administração, ou se é um fundo ativo, que vai buscar superar os índices de referência, mas vai te cobrar mais por essa gestão. Fundos passivos tendem a oferecer menos risco do que um fundo ativo. Verifica sempre se é um fundo que está dentro do seu perfil de investidor, para entender se faz sentido ter ou não ele na sua carteira. Então, para trilhar a rota do mundo dos investimentos, é fundamental cultivar bons hábitos e condutas. Então, primeiro, quita suas dívidas. Constrói sua reserva de emergência com 12 meses do seu custo de vida mensal e coloque esse dinheiro em uma renda fixa com liquidez. Busca conhecimento sobre o mercado financeiro. Leia livros, me acompanhe aqui no canal. Quanto mais você souber sobre investimentos, melhores decisões você vai tomar. Descobre o seu perfil de investidor e invista a longo prazo. Defina seus objetivos e divida sua carteira para curto, médio e longo prazo. Muitos investimentos vão te trazer mais retorno só no longo prazo. E não se esqueça da diversificação. Não coloque todos os ovos em uma única cesta. Diversifique sua carteira de investimentos por classe de ativos, setores da economia e oportunidade do mercado. A diversificação minimiza os riscos existentes de cada ativo. Tenha disciplina e consistência. Invista com disciplina e regularidade. Por exemplo, aportes mensais programados. A consistência é fundamental para alcançar os seus objetivos financeiros no longo prazo. Considerações finais. Tome decisões de investimentos baseadas em análise e planejamento, e não em emoções como medo e euforia. Reavalie a sua carteira periodicamente e, se necessário, realoque o que for necessário para manter o seu perfil de investidor e objetivos financeiros. O mundo dos investimentos oferece diversas oportunidades para quem busca alcançar os objetivos financeiros. Esses vídeos entram como um guia para te orientar, mas é importante lembrar que o sucesso depende do seu esforço, disciplina e constante aprendizado. Não se deixe levar pelo pânico em momento de quedas, mantenha calma e siga o seu plano de investimento a longo prazo. Aproveita e aprenda com os seus erros. Todos os investidores cometem erros. Analise seus erros passados, aprenda com eles e busque aprimorar sua tomada de decisão. O mercado financeiro é um constante aprendizado. E claro, aproveite a jornada. Investir pode ser uma jornada empolgante e gratificante. Acompanhe o desempenho da sua carteira, aprenda coisas novas e comemore as conquistas ao longo do caminho. Os livros iniciais que eu recomendo aqui são Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham.
Você tem o poder de construir seu futuro financeiro. Com educação, disciplina e as ferramentas certas, você pode alcançar os seus objetivos e conquistar a tão sonhada liberdade financeira. E aqui nós encerramos o nosso 100% de aprendizado. Com todas as informações que eu te passei, você já entende como funciona uma grande parte do mercado financeiro. É claro que na hora de aplicar, você vai precisar analisar o que tem disponível. Valores mínimos de aplicações, prazos, riscos, carência, liquidez. Mas agora você já consegue fazer uma autoanálise e uma análise do que tem disponível para investir de forma acertada e que vai te impulsionar para atingir os seus objetivos financeiros. Nesse vídeo eu falei com você sobre perfis de investidor, caminho da renda fixa para a renda variável, título de capitalização, fundo de investimento imobiliário, investir em imóvel, ações, ETFs, COI, criptomoedas e fundos. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta e compartilha esse conteúdo para mais pessoas terem acesso a essa informação, que é tão importante e que muitas pessoas pagam para aprender bem menos do que você aprendeu aqui. Se ainda não viu os outros dois vídeos, assiste a parte 1 e 2 para complementar todo o ciclo de aprendizagem. E para continuar aprendendo, é muito fácil, é só vir comigo na Rota do Investidor.